também ao testemunho, depois que eu falei para ela as coisas. Glória a Deus. E eu lembro assim que quando o apóstolo Juscelino começou a compartilhar sua experiência comigo, e eu sou uma mulher que estudei muito, né? A gente trabalhava na nossa igreja no modelo apostólico, celular, e eu tinha estudado muito, fiz bacharel em teologia, né? Tinha uma formação, e ele começou a falar para mim essas experiências que ele estava tendo com o Senhor, e eu fui uma pessoa que relutei muito, por conta de ser uma mulher muito vaidosa, uma serva de Deus, porém vaidosa, né? E eu não cria que Deus se importasse tanto com a questão do exterior, né? Eu não cria dessa maneira, a minha formação toda me indicava que Deus não se preocupava com isso, né? E um dia eu resolvi orar, de tanto ele falar, e eu comecei a observar a mudança no meu esposo. Ele já não usava mais bermuda, ele já estava mudando algum comportamento, algum tipo de vértice, e eu comecei a observá-lo. E eu disse para o Senhor, um dia eu cheguei, né, no meu momento de devocional, que eu tenho diário, meu particular com Deus, eu falei: Senhor, se tudo isso que o meu esposo está falando, né, se tudo isso que ele está falando que o Senhor reprova, que pode comprometer a minha salvação, essas pequenas coisas, eu quero que o Senhor fale comigo. Porque até então, quando Deus começou a se revelar ao meu esposo, eu estava com 18 anos no Evangelho, então eu disse: Senhor, eu não quero passar 18 anos te servindo e morrer e ir para o inferno por algo que eu não fiz, que eu deixei de fazer ou porque eu não sabia. Então eu não quero andar enganada, Senhor. Eu quero que o Senhor me mostre aquilo que realmente não te agrada, o que eu faço que pode comprometer minha salvação, que o Senhor reprove em mim. E eu me deixei ser moldada pelo Senhor. E quando eu orei, nós estávamos em um dia de trabalho e eu senti um sono às 3 da tarde, nós tínhamos um negócio, uma produção de trufa. E a gente deixei os funcionários e eu pedi 1 minuto para repousar. E nesse descanso, esse sono que me deu, eu senti o meu corpo saindo. Foi uma experiência que eu nunca vou esquecer, né? E eu via meu corpo saindo e aquela mão me tocando, aquele ser entrou no meu quarto e disse: vem comigo. E aí naquela experiência eu tive meu primeiro arrebatamento, né? Eu fui até o inferno. E quando eu chegava em 2 alas no inferno, eu via como gaiolas, como jaulas, e eu via o meu esposo sendo torturado ali no inferno, né, por demônios. E quando eu saía daquela cena, meu esposo tocando, por ser músico, né, além de apóstolo, ele também é músico. E aí eu via ele tocando ali aqueles demônios torturando ele. Eu via os escorpiões entrando e saindo pelas pernas dele, né? Ele de bermuda, aquela situação apavorada. E eu gritava: eu dizia: por que ele está aqui, Senhor? E aí o Senhor falava para mim: se ele morresse hoje, ele vinha para cá porque ele sabe o que tem que fazer e não faz. E aí eu ia para um outro lado, do lado de onde ele estava tinha uma outra sala também com uma jaula. E quando eu chegava ali, eu via aquele lugar sendo um monte de demônio preparando aquele lugar. E o Senhor falava para mim: se você morresse hoje, você vinha para esse lugar. Foi projetado esse lugar aqui para você. O inimigo tem feito esse projeto. E eu dizia: mas Senhor, eu te sirvo, Pai. Eu sou uma adoradora, eu cuido de ovelhas, Senhor. Eu renunciei minha vida para viver a tua vida. E por que eu viria para cá? E o Senhor falou para mim: por causa da vaidade. O Senhor queria sem vaidades. E eu disse: Senhor, mas o que é isso? Eu quero que o Senhor me revele, né? E foi quando eu comecei a me desesperar, sair daquela situação. E o Senhor começou a falar ao meu coração.
E eu comecei a ler a minha Bíblia, comecei a fazer estudo, mas eu queria algo mais tangível, mais profundo de Deus. E quando foi um determinado momento, o Senhor me leva em uma outra experiência e põe um anjo, né? Um anjo à minha frente, e ele senta comigo numa mesa dourada e me manda anotar. E esse anjo começa a falar para mim, ele disse: olha, eu fui enviado para tirar as tuas dúvidas. Eu estou autorizado a te responder. Pergunta o que tu queres, né? O que tu queres que eu fale? Eu estou aqui para tirar todas as tuas dúvidas, porque o Pai me enviou. O Criador me enviou porque você tem muitas dúvidas. E eu olhei assim para aquele anjo e eu estava com uma veste diferente, sabe? Um vestido muito bonito, de mangas longo, um cabelo bem comprido, sem nenhum tipo de pintura. E eu dizia assim: anjo, esse negócio que meu esposo tem falado, que mulher não pode pintar cabelo, que mulher não pode usar esmalte, que mulher não pode andar de calça comprida, essas coisas são verdade. Tem pessoas que estão no inferno por conta disso. E aquele ser, né, aquele anjo na minha frente, ele olhava para mim, ele dizia: qual é a cor dos seus cabelos? Eu disse: são negros. Se eu pego uma lata de tinta vermelha e eu jogo sobre os seus cabelos, como você ficaria? E eu olhava assim para o anjo e eu dizia assim para ele: eu ficaria muito zangada, porque meus cabelos são negros, eles não são vermelhos. E ele dizia: assim o Criador fica quando os seus filhos modificam a aparência natural do Criador. E ali naquele momento ele começou a me explicar muitas coisas e me dar versículos bíblicos para cada situação, que em outro momento eu posso estar fazendo uma nova comentário, uma nova gravação a respeito disso. E aí o Senhor começou a falar ao meu coração, não me queria mais de calça comprida. E foi uma série de coisas que aconteceram na minha vida para chegarmos até onde estamos hoje, nesse processo de santificação, nesse processo de mudança. A doutrina da nossa igreja foi completamente modificada pelo próprio Deus, amados. Né? E ali eu comecei a perceber que meu esposo tinha razão. Eu comecei a perceber que Deus estava tratando direto com meu esposo. E foi quando eu me entreguei ao Senhor completamente. E o Senhor começou a me dar referências sobre isso, né? Referências bíblicas, e venham tratar de Deus na minha vida. E foi quando o Senhor, um versículo que o Senhor me deu que mexeu muito comigo, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23. Diz a Bíblia Sagrada: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam. Muitos anos da minha vida lavando no salão, porque eu gostava da modelagem que a escova deixava. E o meu cabelo ficava sempre nos ombros. Eu achava assim que cabelo longo ia ficar envelhecida, então aquilo não era legal para mim. Então aí eu pegava e quando veio a doutrina, foi um dos tratamentos maiores que eu tive. Essa experiência eu tive com o próprio Deus. Quando foi pôr na apostila sobre não pintar, não adulterar a cor do cabelo, essa questão foi um tratamento muito grande. Eu batia de frente com o apóstolo, eu não aceitava e não encontrava muita base para não cortar o cabelo, né? E aí quando eu comecei a estudar e a orar, foi quando eu tive a minha experiência, que eu fui até o céu e era como se fosse uma praia. E ali quando o Senhor começou a me ensinar a doutrina do corpo, e ali aparecia um anjo do Senhor com uma lata de tinta. Eu nunca esqueci essa experiência. E eu perguntava do anjo do Senhor, eu falava: anjo, que o meu esposo tem falado é verdade, que tem pessoas no inferno porque pintam o cabelo, porque cortam o cabelo. Eu comecei a fazer perguntas de brinco. E foi uma única experiência, eu tive uma aula com o anjo do Senhor. E foi quando ele olhou, ele tinha uma lata de tinta em cima da mesa. E ele bateu assim na mesa e ele falou: se eu jogasse, meu cabelo é negro, quem me conhece, meu cabelo é um preto azulado natural. E quando ele colocou a tinta vermelha, ele me fez uma pergunta tão simples, que eu nunca tinha meditado nisso. E ele falou: se eu pegasse essa tinta vermelha
e eu jogasse no seu cabelo, como é que você se sentiria? E eu falei assim, eu respondi assim, bem grosseira para o anjo do Senhor. Eu falei, eu ia ficar muito zangada. Eu ia ficar muito zangada, porque meu cabelo é negro, ele não é vermelho. E aí ele respondeu, assim fica o Criador quando seus filhos modificam a aparência natural da criação. Vocês estão dizendo que ele foi imperfeito quando ele criou você com a cor do seu cabelo. Então ali ele começou a me ensinar, né? E eu questionava sobre brinco, que eu vou chegar sobre isso, e ele dizia para mim, ele olhava e me mostrava uma bebezinha bem branquinha, recém-nascida, e ela estava descida. E ele falava, observe bem o que você vê, se tem buracos na orelha abertos. E eu falava, não, só tem os que são natural. E ele começava a me falar o sentido dos mandar pesquisar. E ele dizia que era um sinal de escravidão, que não era para os servos do Senhor. Deus não nos fez de orelha furada. E ele começava a me instruir sobre isso. E quando chegou na parte de aparar o cabelo, eu não me conformava. Eu disse, meu Deus, a gente vem de uma cultura que a gente a cada 2 meses tem que tirar pontas para dar crescimento, né, ao cabelo. E como eu vivia muito em salão, eu aprendia dessa forma. E foi quando eu entendi que tudo acontece no cuidado. E eu comecei a fazer aqueles projetos, eu fui aprendendo, o Senhor foi me ensinando a cuidar. Hoje todo mundo vê como é o tamanho do meu cabelo, mas meu cabelo não era comprido. E eu cuido, o Senhor me ensinou a fazer cronograma capilar, me deu sabedoria para fazer algumas misturinhas caseiras. E eu comecei a orar, e eu comecei a ungir o meu cabelo. Eu estou ensinando um segredo do que aconteceu. E eu falava, Deus, eu quero que o meu cabelo... Eu comecei a amar o meu cabelo. E eu já comecei a pedir para o Senhor dar o crescimento. E aí um dia eu questionando sobre o tamanho do cabelo. Aí o meu cabelo começou a crescer. Quando ele chegou bem no meio da costa, as pontas como eram hackeadas, e eu vou confessar isso que eu fiz, elas eram hackeadas e eu orei ao Senhor. E nesse dia, irmãos, eu orei e eu falei assim, Senhor, quando estava crescendo o meu cabelo... Tá. Um momentinho. Ele tá com... Ana, deixa o Josué aí, tá? Aí eu peguei, irmãos, eu comecei a... Aí eu vi, né, que estava despontado, e eu vi que aquele fato era eu que tinha criado. E aí eu peguei, eu disse, eu mesmo. Nesse dia eu chorei tanto, eu falei, Senhor, eu quero a tua permissão que eu tire essas pontas que eu criei, que eu desenhei, para que ele cresça no formato, e a partir de hoje eu não vou tocar no meu véu. Eu fiz essa aliança, eu não tocaria. E eu comecei a orar no meu cabelo, né? Eu correi, eu mesma, eu ainda estava nesse processo, isso foi logo no início da doutrina. E eu comecei a pedir do Senhor. E eu que ele alinhasse os fios do meu cabelo, que o Senhor desse o crescimento no meu cabelo. E assim eu comecei a cuidar, eu ungi meu véu, e eu comecei a orar. E eu pedi para o Senhor o tamanho que eu busquei uma confirmação de Deus. E o Felipe, ele chegou antes de compartilhar a experiência dele, ele chegou aqui comigo. E ele falou assim, ele disse, mãe, eu ouvi uma voz audível ali falando comigo. E essa voz mandava dizer para você, para a senhora, que era o Senhor que tem lhe dado a visão e o sonho que a senhora tem tido, né? Que é da parte do Senhor. E quando ele começou a falar a experiência dele, veio um filme na minha cabeça. Porque segunda-feira, foi segunda-feira, né, irmãos? Que eu tive a experiência do sonho com um missionário. E segunda-feira, eu entrei em uma experiência, em um sonho. E eu compartilhei só com os irmãos que estavam tomando café comigo. Eu não lembro se foi segunda ou foi terça. Vocês lembram? Então, esse sonho, nessa experiência que eu tive em sonho, foram 2, mas essa me chamou a atenção. Porque
eu era levada e eu sabia que era um arrebatamento, porque o anjo do Senhor aparecia para mim. E eu conheço o anjo que me acompanha, né? Apesar de serem vários, mas tem um específico, quando Deus quer me mostrar algo. E eu conversava com ele, fazia pergunta e a gente saía. E quando eu chegava no céu, eu via um homem. Esse homem, ele tinha uma aparência e eu não conhecia assim, né? Só que no céu tudo fica mais novo, né? Você tem aqui uma idade, você vai chegar lá, tudo se renova, né? O corpo é glorificado. Então era uma aparência bem mais jovem. E ele se apresentava a mim. E aí naquele momento, irmãos, abria uma tela. E eu falei até para o Alexandre, eu conseguia estar num céu vendo uma cena na terra. E naquele momento o anjo do Senhor falava assim: você vai ver uma experiência que você precisa ver. É necessário, o meu pai escolheu você para ver os últimos dias deste homem. E esse homem, ele estava cultivando algo no céu. E quando eu olhava, irmãos, eu estava no céu, mas eu olhava para baixo, era como se fosse abrisse um telão. E eu me via nessa cena, este homem enfermo, num quarto, num leito. E eu vi uma enfermeira cuidando deste homem, né? E ali tinha um soro. Eu vi esse homem como se fosse algo que doía a cabeça, muitas dores, de muita agonia. E aí aquela medicação ficava sendo injetada. E ali naquele momento o Senhor dizia: sabe quem é este homem? É esse que você está vendo, é o meu filho que está aqui comigo. Eu vou te mostrar os últimos dias. Por pouco ele perdeu a salvação, por pequenos detalhes. Mas eu quero te mostrar algo. E quando eu chegava ali, irmão, naquele leito, aquele homem falava. Eu estava vendo a cena que eu estava falando com aquele homem. E ele dizia assim: serva do meu Senhor, pode vir, se aproxima. Eu estou em agonia, mas eu preciso te falar algo. E ele dizia: você sabe quem eu sou? E eu dizia: não, eu não sei. Ele dizia: eu sou um missionário, Davi Miranda, da Deus é Amor. E eu falava: meu Deus, você foi em Manaus e eu vi falar de tantas coisas que você fazia no nome do Senhor, que paralíticos andavam. E eu comecei a conversar com aquele homem e ele começava a sentir dor. E ele falava assim para mim: sabe por que você está aqui? Porque eu preciso te falar algo. Eu tinha um temor tão grande do inferno que eu fiz tudo pela sã doutrina do Senhor. Eu ensinei a minha igreja sobre a doutrina. Eu tinha um temor muito grande de morrer e ir para aquele lugar. Porque um dia eu tive uma experiência com Deus. E eu via muitas pessoas no inferno por causa de calça comprida, por causa de brinco, por causa de pintura de cabelo, até por cores extravagantes. Ele começava a falar para mim. E quando eu tive a minha experiência, eu era uma pessoa muito difícil. E quando eu tive essa experiência, eu comecei a ter medo. E eu disse para Deus que eu não queria ir para o inferno. E eu perguntei para ele: do jeito que você falou com ele, eu também falei. E foi quando eu comecei a entender que nós precisávamos santificar o corpo. E eu comecei a ensinar a doutrina. E eu coloquei a doutrina de hábitos e costumes na minha igreja. E eu comecei a ensinar, a viver isso. Eu era muito julgado, muitos criam, outros não. Mas chegou um tempo da minha vida que tudo ficou perfeito no meu ministério. Deus me usava muito, mas eu fui encontrada em falta com o Senhor. E eu falava: mas você fez tantas coisas. Eu não lhe via, mas eu ouvia falar da sua igreja. Você ouvia falar mal.
porque eu fiz com que as pessoas fizessem isso. Eu dizia, como assim? E ele começava a falar, irmãos. Ele dizia, eu ensinei hábitos e costume. Eu ensinei a doutrina do corpo. Tu sabe por que você está aqui? Porque Deus escolheu para esse tempo a igreja de vocês. Especificamente, Deus te deu uma pérola nas tuas mãos, mulher. E eu falava, por que você está falando? Porque o que Deus está fazendo na tua igreja é o que Deus disse que ia fazer na minha. Mas Deus não podia fazer, porque o meu coração era duro para isso. Mas o Senhor te deu um coração quebrantado. E é por isso que Deus fala contigo. Eu ensinei a doutrina do corpo. Perfeita. Mas eu não ensinei da alma. Eu não tinha amor no ensino. E ele começou a falar para mim. Deus te ama e ama a criação dele, que ele te preparou para viver isso. Cuide da sã doutrina. Deus queria fazer na minha igreja o que ele está fazendo hoje. Eu tenho me alegrado porque chegou esse tempo no Brasil. E eu falava assim, mas eu estou só com 2 anos que Deus está fazendo. O Senhor está fazendo em 2 anos o que Ele não fez a minha vida de ministério. Anos e anos de pastorado. Porque eu era duro de coração. Eu tinha medo do inferno, mas eu não ensinava as pessoas a ser misericordiosas. Não ensinava amor. Muitas pessoas desceram sem salvação, porque eles eram impecáveis nas vestes, mas o coração deles rejeitava a sã doutrina do Senhor. E isso foi visto mal aos olhos do Senhor. Muitas coisas eu coloquei na igreja, ele falava para mim, como regra, que não era de Deus. Deus, ele me respaldava pela minha vida de oração. Mas era por medo que eu tinha do inferno. E eu colocava aquilo como uma regra. E ele falava para mim, não foi Deus que mandou eu tirar a bateria da minha igreja. Mas eu achei que as pessoas iam pecar por causa disso. Eu tirei das igrejas. E ele começou a conversar comigo. E ele disse, você está vendo hoje. Sabe por que você me viu naquele lugar? Hoje você veio ver a minha cena dos meus últimos dias. Mas o que eu tenho para continuar falando contigo agora é lá no céu. Ele disse, mas tem algo que você vai entender. Você está vendo essa mulher? Ela está de calça. Tinha uma enfermeira jovem de calça. A minha família está preocupada. Com qual igreja vão cuidar? E dividir tudo o que eu deixei. E eu estou sendo cuidada por uma mulher. Que em outro momento eu estaria julgando. Eu estaria criticando. Porque eu não tinha misericórdia. E ele começava a falar para mim. Ele disse, se você não cometa os meus erros. Porque nem todos terão a chance que eu tive com meu pai. E quando eu saía dali, o anjo do Senhor me levava a sobrevoar. E eu via um lugar, uma igreja, irmãos, era como uma igreja muito grande. Muito grande, um templo assim muito grande. Ele tinha umas cores como assim, azul. Era como uma mistura de cores, assim meio que colorida, como as cores do arco-íris. Né? E eu vi essa igreja muito bonita. E dentro estava tendo, esse homem estava agonizando, irmãos, no leito. E ele sozinho, não tinha familiar ali. E eu via uma grande reunião de família. Eu via filhos deste homem. Eu sabia porque o anjo do Senhor falava, olha, aquela é a filha dele e tal. E me dizia os nomes. E aquele é o filho. E começava a falar, aquela ali é a esposa. Eles estão discutindo. E eu via, irmãos, tudo aquilo que eles conversavam numa bancada com um monte de homens assim bem vestidos de terno, de crente, mulheres. E eles estavam discutindo a política interna daquele ministério. O fim, como é que seria o fim daquele ministério depois da morte daquele homem.
E eles estavam naquele momento de discussão. E o anjo do Senhor disse: agora vai começar a entrar algumas influências políticas e do mundo neste ministério, porque o meu servo eu tirei da terra. E o Senhor começava a me mostrar, irmãos, e eu via cenas deploráveis de crente. Eu via assim como discutindo: eu vou ficar com o setor tal, com a igreja do estado tal. E eles citavam, irmãos, lá no Rio de Janeiro tem a congregação tal, ela fatura tanto por mês. Não, não é você que vai cuidar desse setor. Eu sou mais velho, eu que vou cuidar. E discutiam aquela família sobre aqueles patrimônio ministerial. E aí eu dizia: meu Deus, ele está sozinho agonizando e as pessoas estão preocupadas com isso. Eu volto daquele lugar e quando eu chego de volta ao céu, saio daquela visão, ele começa a conversar comigo de novo. Ele disse: você não está entendendo nada. Mas um dia, o meu pai revelou ao seu filho sobre mim. E hoje você está vindo aqui porque era você que tinha que me ver e conhecer a minha história. Eu dizia: por que eu estou vendo isso? Ele disse: porque Deus, a sã doutrina, ela é corpo, alma e espírito, para que você não seja encontrado em falta diante do meu Senhor. Eu por pouco não perdi minha salvação. Eu cometi muitos erros. Eu guardei a doutrina, mas por pouco eu perderia a minha salvação. E sabe por que eu estou aqui? Por causa das minhas obras ressoaram diante do Senhor. E o meu arrependimento sincero chegou diante do meu Pai. E foi a graça do Senhor que me alcançou. E ele começava a falar para mim: continue ensinando sobre o amor. Fale para as pessoas serem misericordiosas, fazer misericórdia uma para com os outros. Pregue a doutrina do corpo. Renuncie às vaidades. Você está fazendo tudo certo. Nem tudo é pecado como eu ensinei que era. Ele começou a falar, mas tem coisas que são pecado que nunca foi ensinado para o povo de Deus que é pecado. E se eles morrerem hoje, eles morrem sem salvação, porque não há quem ensine. E Deus te deu uma pérola, Deus te deu o dom do conhecimento da palavra, te deu o dom da sabedoria, o entendimento, e Ele te deu o ágape. Ele colocou uma porção de amor. Não tem espaço para o teu sentimento mais, porque é o meu Pai que colocou esse coração em ti. E aquela obra vai crescer muito. E tem muita gente subindo aqui no céu, que estão no céu, que vocês não sabem, que estavam no leito e se converteram a essa doutrina através do canal de vocês. E já estão aqui, vocês nunca ouviram falar dessas pessoas. E ele falava para mim: pregue a santificação, corpo, alma e espírito. Não pode ser só um. Tem que estar os três alinhados para morar aqui no céu. E ele começava a falar. E ele dizia: você vai vir mais vezes aqui. E eu tenho muito para compartilhar. Mas continue ensinando a doutrina, como o Pai tem te instruído. Você é muito obediente. Aqui se fala muito de você. Não se contamine. Ele falava isso. E ele dizia que ele queria voltar, queria ter a oportunidade de dizer para o povo que ele ensinou duramente a doutrina, que eles amassem as vidas e que eles fizessem misericórdia. Né? E Deus deu a esse privilégio a nós, e que a gente não desperdiçasse essa oportunidade. E ali, irmãos, eu saio daquela conversa e o anjo do Senhor começou a falar comigo. E ele falava: você não entendeu, você não teve contato com esse homem na terra. Mas o Senhor permitiu que você visse todas as cenas, para que você mantenha a postura que o meu Pai mandou você estar. Santificação do corpo,
alma e espírito. E ele começava a falar para mim que muitas pessoas, naquele momento, ele me mostrava uma cena. Sabe, eu vou fazer um resumo dessa experiência que você teve aqui, com este grande homem de Deus. E ele dizia, aí abria um outro telão, e eu vi uma experiência que a irmã Yara teve, e ela falava aqui na roda. E ela dizia que o Senhor falava que a única igreja que estava ensinando a doutrina, a sã doutrina do Senhor, corretamente, verdadeira, era nós. E o Senhor disse, aí naquele momento eu via as pessoas se levantando com ira, porque ouviram esse testemunho. E o Senhor me mostrava como que o coração dessas pessoas, mas como nós estamos pregando, como que pode ser só assim? Eu sou de doutrina também. E eu falei para ele, muitos se levantaram, porque tem muita gente pregando a doutrina. Aí ele disse, disseste bem, o meu pai não mentiu, o meu pai não mente. Quando ele deu a experiência à serva dele, ele sabe o que ele mostrou e ela sabe o que viu. E eu falava, por que você está me falando isso? Porque muitas igrejas existem de doutrina, mas precisa-se ser ensinado. Não só a doutrina do corpo, hábitos e costume, mas a doutrina da alma, a doutrina do espírito. E isso o meu Pai tem dado a vocês. E através de vocês, muitos serão ensinados. Ministérios serão transformados na santificação do corpo, alma e espírito. E assim eu volto daquela experiência maravilhada, irmãos. Maravilhada. E eu fiquei meio atordoada, tanto que eu falei com os irmãos, não falei tudo, eu não quis falar detalhes. E eu voltei meio atordoada, pensativa, porque era muito real o que eu via. Eu conversava no leito de morte e eu via lá no céu como ele estava diferente, né? Ali feliz, porque a graça do meu Pai alcançou aquele grande homem de Deus, modelo de doutrina. Amém? Então eu entendi que ele fez uma obra muito linda, ele tinha muita intimidade. E aonde ele se encontrou em falta foi não ter pregado o amor. Mas ainda assim, o Senhor olhou para ele com olhar de misericórdia, porque tinha obras na mão daquele homem. Amém, irmãos? E eu tomei como exemplo, né? E eu fiquei feliz por Deus ter me mostrado isso. E eu não queria compartilhar com ninguém, porque eu queria confirmação. Eu já tinha tido duas confirmações. E essa era a terceira confirmação, que foi essa que o Felipe trouxe da parte do Senhor. Amém? E este homem está no céu. O missionário Davi Miranda está no colo do Pai. Está no céu. Está ali na sua mansão, porque ele ganhou vidas para o Senhor. Amém, irmãos? Né? Como ele falou, ele deixou muito claro sobre muitas pessoas guardar o corpo, mas não foram ensinadas. E ele falou um ponto que eu vi humildade nele, quando ele falou assim para mim, as pessoas, eles não estão preocupados comigo, eu aqui sofrendo, mas eu não os culpo, porque eu não ensinei o verdadeiro amor. Ele falou para mim, né? Aí eu fiquei com aquilo no meu coração, ele falando, né, das pessoas. E foi essa a minha experiência, para compartilhar com os irmãos, amém? A graça e a paz, povo de Deus, aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessas experiências com uma palavra que está lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, 10 e 11, que diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo,
até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Amém, amados irmãos? Eu quero frisar aqui com esse versículo, amém, que essas experiências não tem nada a ver com o espiritismo, amém, irmãos? O espiritismo é mais ligado a quando uma pessoa vem, né, dos mortos para a terra, mas o que você ouviu foi uma experiência de arrebatamento, né, de alguém que estava aqui e foi lá. Amém, amados irmãos? Que experiência forte, que experiência tremenda, né? Não tivemos tanto contato assim com o missionário Davi Miranda enquanto ele esteve vivo na terra, né? Até porque sempre fomos porta larga, e o Senhor, nesses últimos dias que o Senhor fez uma mudança, né? Nesses últimos tempos, uma mudança na nossa vida, e passamos a andar na sã doutrina do Senhor. E, né, devido ao clamor, devido à intensa batalha, a guerra espiritual que enfrentamos todas as madrugadas, o Senhor, como os irmãos já sabem, tem arrebatado várias pessoas aqui na igreja, e o Senhor nos revelou, né, a sã doutrina do corpo, né, irmãos? Nós ainda éramos porta larga quando o Senhor me revelou a doutrina do corpo, e passamos a andar assim na igreja, a adotar a doutrina do corpo. E, né, durante os arrebatamentos, o Senhor tem nos mostrado a doutrina da alma, né, e ainda vai nos revelar a doutrina do Espírito. Mas a doutrina da alma consiste nisso, no perdão, né, no amor, na caridade, no partir do pão, né, nas orações, na unidade, amém, queridos? No tratamento da alma, do amor ao próximo, amém, queridos? Então, você pôde ver a experiência fortíssima, né? A experiência que fala por si só, não tem muito o que se falar no meu comentário, só mesmo você ouvir, ser abençoado, ser edificado e seguir na direção, né? Seguir para o alvo, que é Cristo. Então, essas experiências, a experiência da apóstola Ellen Janaína, do jovem Felipe, foram experiências marcantes que estão acontecendo nesse ano de 2022, aqui em Manaus, na igreja Shalom. O Senhor tem operado maravilhas, coisas tremendas. Então, espero que essa experiência ela tenha edificado a tua vida, que você possa seguir avançando, seguir crescendo. E, né, o missionário Davi Miranda, pelo pouco que a gente conhece, pelo pouco que a gente vê na internet, era um homem de Deus, um homem que guardava a sã doutrina, era pecador como eu, como você, mas foi um homem que perseverou até o fim e está lá na morada celestial dele, no palácio, no castelo, né, que Deus preparou para ele, assim também como ele tem preparado para você, preparado para nós. Então, se perseverarmos até o fim, nós vamos alcançar essa bênção no céu. Amém, queridos? Quero orar com você em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, obrigado por essa experiência, que só possa abençoar cada servo, serva, filho, filha, Pai, que está aqui conosco, Senhor Deus, ouvindo essa oração, orando juntamente comigo, que a Tua graça visite, que a Tua unção esteja com ele, Pai, que eles possam, meu Pai, Senhor, andar debaixo, Senhor, da Tua cobertura, no centro da Tua vontade, e que possamos andar na sã doutrina do corpo, da alma, do Espírito, Te servindo, remindo o tempo, porque os dias são maus, Pai. Muito obrigado, abençoa cada um dos Teus servos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado, das afrontas do inferno. De consagração a Deus. É muito difícil. Eu lembro que no início da doutrina da alma, eu passei por um processo cirúrgico ruim, que eu tive um quadro de ovialite, e foi muito ruim. Mas eu tive a minha intimidade intacta com o Senhor. E o Senhor me deu as maiores revelações sobre a alma, foi exatamente nesse processo que eu enfrentei. Eu acho que os irmãos lembram disso. Onde Deus me mostrou muitas situações, eu comecei a ver Deus fazendo maravilhas. E eu não estava afastada por causa de pecado ou por férias, era por saúde. O meu Deus é que eu dediquei a minha vida, que tem controle. Então eu não posso deixar de ter comunhão com Deus. E eu lembro dessas etapas da minha vida que eu tive que me afastar do reino. As vezes que eu me afastei do altar, nunca foi por pecado. 24 anos eu servindo a Cristo, não foram por pecado. Eu vou fazer 24 agora em dezembro. Foram sempre por saúde. Mas a minha comunhão não foi interrompida.
Sabe, eu orava, eu chorava, ficava em silêncio, buscava a face do Senhor, adorando o meu Senhor. Então, isso não posso perder algo que foi construído na minha caminhada com Cristo, que é meu relacionamento diário, irmãos. São 20 e poucos anos com a minha dependência diária do Senhor. Então, essa consagração diária é que fortalece a nossa fé, é que molda o nosso caráter e faz com que sejamos como Pedro falou em 1 Pedro 1,16. Sede santo porque eu sou santo. Essa separação e consagração a Deus irá produzir em nós o caráter de acordo com o relacionamento, gerando então em nós um homem e uma mulher de um caráter santo, semelhante a de Cristo. Então ser santo é ser semelhante a Cristo, não é só nessa doutrina do corpo, usar as camisas de manga comprida, calça social, paz longa, não usar maquiagem, é ser santo no pensar, é estar feliz e se vestir no padrão do céu e da terra, sem questionamento, é estar contente sem suas maquiagens, sem se importar com o que vão pensar, é achar e falar o que vão falar ou achar o respeito. Ser feliz porque viu a mudança do Pai em você, porque o seu vestir, o seu andar agradam ao Senhor hoje. E o corpo vai perecer, volta para o pó da terra, mas a nossa alma, ela é eterna, irmãos. E aonde é que nós vamos passar a nossa eternidade? Nisso nós precisamos pensar. É nisso que nós precisamos pensar. Só uma alma regenerada em Cristo, um caráter novo produzido pelo relacionamento diário com Deus, uma vida de santificação que vai nos permitir morar no céu. É ter o caráter do Senhor, é amar quando todos pecam contra você. Quando você é afrontado e traído, injustiçado, mas a santidade de Deus está impregnada na tua alma, no teu caráter, daí então você perdoa. Você ama, mesmo que as pessoas não mereçam o seu amor, mesmo que as pessoas não mereçam o teu perdão, você está ali investindo na sua confiança que Deus depositou em você. Isto é uma alma sarada. Uma alma, quando não é sarada, ela anseia diferente, ela anseia por vingança, ela tem medo, ela não perdoa, ela é enrijecida, ela precisa ter contato com o Espírito Santo de Deus, ela precisa nascer de novo. A palavra do Senhor é que o dia do Senhor seria um dia de surpresa, irmãos, que pequenas coisas, muitos herdariam o reino do céu. Quantas pessoas vão chegar no dia do Senhor querendo entrar no céu e o próprio Jesus irá dizer para eles assim, ó, eles vão chegar com Jesus, mestre, expulsamos demônios em seu nome. Aprenda algo nessa noite. Expulsar demônio é autoridade, são dons que Deus dá aos homens, não são nossos. É como se Deus emprestasse ele para nós, no momento certo ele vai reter. Curávamos enfermos em teu nome, falamos em nova língua, aí o Senhor vai olhar e diz, apartai-vos de mim, não vos conheço, malditos. Pode ser usado por Deus, como for. Mas isso não significa que é uma pessoa separada e consagrada a Deus. Porque os dons são dados pelo Espírito conforme a necessidade do corpo de Cristo. E quem escolhe é o Senhor. Os dons não são nossos, são do Senhor. São usados para a glória do nome dele. Então a pessoa que recebe o dom espiritual tem que ter uma vida de vigilância dobrada, porque aí há a possibilidade de quem ouça a mensagem daquele que está sendo usado por Deus nos dons e vê a manifestação do poder de Deus através daquela pessoa, que aquela pessoa se converta verdadeiramente e o profeta que foi usado pode perder a salvação no dia do Senhor, porque a alma está envelhecida, porque a alma está cheia de rancor, porque a alma está cheia de mágoa, de ressentimento, e é por isso que a santificação da alma é um processo dolorido e que precisamos estar decididos a passar por este processo, irmãos. Na sã doutrina, ser uma igreja de sã doutrina, irmãos, não é só mudar de comportamento de veste, deixar de jogar futebol, deixar de assistir televisão, como muitos saem quebrando, jogando televisão, enquanto pode usar ela para ser um motor para você assistir seus vídeos, as lives. Não tem quem realmente deixa entrar o Senhor dentro da sua alma, que não seja transformado. Nós precisamos deixar Deus tirar tudo que não presta de dentro de nós, da caixinha, os pensamentos impuros,
deixar Deus sondar o nosso coração para ver o que está errado em nós e ficar com a santidade dele. Isso é formar homens e mulheres com caráter santo, semelhante a Deus, que são características e qualidades, pensamentos e ações e reações. E aí vai se cumprir o que está em 1 Pedro 1,6, ser de santo porque eu sou santo. A diferença entre a justificação e a santificação. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não é de vós para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. Justificação e santificação. Mas nós vamos ver isso a próxima live de doutrina. Amém? Por hora, eu vou me ater até aqui. Somos transformados na presença de Deus. Se não tem comunhão, se não tem a presença, se não tem intimidade com Deus, a alma vai ficar velha. Não vai passar por um processo de transformação, irmãos. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Nós precisamos realmente ter uma vida com Deus. Precisamos ter uma vida de busca, de entrega diária, de vontade de ser santo, de agradar o Senhor. Não é sermos pessoas radicais, mas de fato pessoas que têm uma vida consagrada, dedicada ao Senhor, que ame a Jesus, que tudo o que faz é por Ele, é para Ele, é por amor, não é para mostrar a ninguém que você mudou, não. É ser mudança dentro e fora mesmo. É ser belo aqui fora e dentro mais belo ainda, irmãos. Isso faz parte da santificação da alma. Amém? E eu vou parar hoje aqui. Amém, amados irmãos? Porque eu já estou no limite, eu ainda vou arrumar as malas, que 5 da manhã estou embora. Irmãos, é uma rotina puxada, mas eu parei tudo para estar aqui com os irmãos, porque eu sei a importância que é ensinar sobre a alma. Muitos estão perdendo a salvação, porque não são ensinados. Aleluia. Mas eu quero fazer a vontade do Senhor. Que a nossa alma seja purificada por Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai amado e querido, eu quero te apresentar esse momento, esta palavra que foi ministrada. Eu quero te apresentar os que me ouvem. Eu quero te apresentar as almas que estão clamando a Ti nessa noite, aqueles que ouviram a Tua voz, que reconhecem, Senhor, que precisam passar por um momento de transformação, precisam passar por um momento de reconhecer que a nossa alma precisa, passar por um processo de transformação. Senhor, eu quero louvar ao Senhor por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, Senhor. Eu quero Te louvar, eu quero Te apresentar as vidas que estão aqui me ouvindo, que por todo esse período de ensino da doutrina da alma, Senhor, venha visitar cada mente, cada coração, o homem interior, Senhor. Aonde estiver uma decadência na alma, uma ferida, um trauma, eles consigam identificar e pedir socorro e o Senhor interferir com cura, com saúde emocional e espiritual, que haja muitas libertações de alma, que haja um processo lindo de santificação, Senhor. Muito obrigada por tudo que Tu és. Obrigada pela Tua bondade, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Aleluia, porque Tu és santo, porque Tu és bom, Senhor. Eu te quero só te louvar, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Obrigada, Jesus, pelo Teu cuidado de nos ensinar segredos da Tua palavra, segredos do Teu coração, para que ninguém se perca no dia do Senhor. A gente não veja viver, Senhor, na igreja pela metade, mas uma vida plena. Uma vida completamente entregue à Tua vontade, Senhor. Nós Te amamos, nós Te louvamos, nós bendizemos a Ti. Obrigada. Cura a alma dos meus irmãos, as nossas almas. Se tiver alguma sequela nos nossos corações, limpa, purifica, tira tudo que não é do Senhor, tudo que pode impedir de morarmos no céu contigo, que pode atrapalhar a nossa santificação e a nossa salvação. Senhor,
nos ajuda. Cura os enfermos, supre a necessidade dos que estão aflitos, angustiados. Abençoa-nos, Senhor, nessa ida para Alenquer desse congresso. Nos toma nas tuas mãos, nos usa com grande poder, Senhor. Que o teu nome seja glorificado. Dia após dia, em cada missão, em cada viagem, cada sacrifício, Senhor, o teu nome seja engrandecido. Aqui na igreja, hoje eu passei praticamente a tarde na escola do meu, final do dia todo lá, a tarde na escola do meu filho, né? E foi muito bom, né? O que eu passei na tarde. E quando eu cheguei em casa, os meus filhos estavam todos assim. A Aninha não estava bem. A Giovana, que a gente adotou como filha, para quem não sabe, amém, irmãos? A gente está criando ela. É minha filha também. E é uma filha que me ajuda muito. E ela estava muito mal, né? Muito mal. E eu medicava ela e tudo que eu dava ela vomitava. E a Aninha ruim. E eu fiquei angustiada. Muito angustiada. E levamos para o hospital, porque eu vi que não estava funcionando. E aí, quando eu chego do hospital, que a Valéria ficou com ela lá, e eu vim para a oração. E eu comecei a me sentir muito mal. O Josué acordou não bem também, fazendo como diarreia. E eu disse, meu Deus, eu vi todos os meus filhos doentes. A Aninha não queria comer nada, enjoada. E eu comecei a passar mal. Só que eu não falei nada para o apóstolo, né? E eu fui para o banheiro muito mal, irmãos. Me deu uma dor muito forte. E eu comecei a repreender, e eu comecei a me sentir mal. E aí eu estava esses dias assim, travando uma guerra minha, não é com ninguém, não é com a igreja, era minha, pessoal. Isso é uma experiência minha que eu estou compartilhando para vocês entenderem. E eu fiz umas perguntas para Deus, no meio dessa minha guerra. E aí o Senhor falou dentro do banheiro. Eu tinha pedido para Deus hoje, eu falei assim, no momento de agonia, eu falei, Senhor, tem horas que cansa, as lutas cansam, as guerras cansam, e eu me sinto só nessa guerra. Eu falei para Deus, né? Porque são coisas que eu não posso fazer. E eu falei para Deus, essa dor me consumiu dentro do banheiro, consumiu mesmo, assim, e eu olhar para um lado e para o outro, eu não via ninguém, a minha voz não saía. E eu não conseguia chamar nenhum apóstolo para me socorrer. E eu disse, Senhor, se chegou a hora do Senhor me levar, eu quero estar contigo. Eu falei isso para Deus. Eu só não quero, só que eu chorei, irmão, dentro do banheiro. Eu disse, eu só não quero descer o abismo. Eu quero estar contigo. E eu fiz uma oração dentro do banheiro e eu disse, lembra-te, Senhor, de Davi. E eu comecei a falar isso dentro do banheiro. Isso eu estava só no espírito, porque eu estava com muita dor. E nesse momento a Fernanda me mandou mensagem. Eu estava morrendo de dor. E eu falei assim para ela, vamos para a oração que você vai ser curada, porque eu também estou assim, né? E eu vou. E eu já tinha dito para o apóstolo que eu não vinha para a oração. E eu não estava querendo fazer esta campanha de guerra, porque eu já estava em guerra. E o meu propósito era guerrear sozinha. E aí ele chegou comigo, ele disse, você vai para a oração, você não vai para a oração? Vai ficar... Assim, ele já estava sabendo que eu não vinha, então tipo, ele não estava insistindo para me vir. E eu falei para ele, eu quero ir, mas as crianças não estão bem, mas eu vou. E rapidinho eu fui arrumando e ele me esperou. E eu tinha dito até para a Valéria que eu não vinha, né? Que eu vinha sozinha, que era para ela ficar com as crianças. Sei que nós viemos. E quando eu cheguei aqui, irmãos, eu disse, Valéria, falei para a Giovana e para a Valéria, eu preciso estar bem para cuidar de vocês. E eu ia ficar com Josué para elas orarem. E eu falei, eu preciso estar bem para cuidar de vocês. Eu quero orar. Aí a Valéria disse, então eu fico aqui com o Josué. E a Giovana foi orar. E quando eu me ajoelhei ali perto do apóstolo, no lugar que eu oro, eu coloquei para fora tudo que eu tinha que colocar para Deus. E eu sou muito sincera nas minhas orações. E eu fiz um pedido para Deus, né? Eu falei, Senhor, eu sei que eu não sou perfeita,
Mas se eu ainda tenho achado graça aos teus olhos, eu quero que o Senhor faça algo na minha vida que o Senhor nunca fez. E aí o apóstolo estava orando, eu orando, irmãos, quando eu começo a sentir, eu via literalmente, e eu ouvia, aquele ser chegava perto de mim, e ele colocava uma roupa, uma túnica em mim. Isso, eu estava de joelho. E aí eu colocava uma coroa, e eu começava a ser vestida, eu estava orando ali no altar. E eu ouvia vagamente o apóstolo dizendo assim, olha, tem alguém na guerra, algo assim. E eu não conseguia me mexer, porque eu estava sendo vestida, eu não estava equipada para a guerra, eu estava sendo vestida. Essa minha roupa, ela era tirada, e quando eu via, eu estava sendo colocada uma veste nova. E eu continuo orando, e o Senhor falou assim para mim, hoje, você não vai ministrar nas pessoas antes que eu faça o que eu vim fazer. E aí eu saio, quando ele fala pela segunda vez assim, tu tá perdendo, algo assim, né? E eu me entrego ali para o Senhor, e o Senhor disse, agora chegou a tua vez. E quando eu saio, eu até perguntei da minha sandália para ele, porque eu não lembro desse detalhe. Irmãos, aquele ser, ele descia um outro anjo, e esse anjo, ele era diferente. Ele era muito especial, porque ele tinha um resplendor. E quando ele chegava na minha direção, ele falava assim, você está vendo meu servo? E eu via o irmão aqui. Ele não está assim por causa dele, mas eu estou ensinando como é que é a guerra. E eu vou levar ele a guerrear. E ele sozinho vai derrotar um grande exército que se levantou contra a minha igreja. E aí o Senhor me falava, para te saber que eu estou na vida dele, e é eu que estou fazendo tudo isso, quando ele for testemunhar, ninguém viu e ouviu o que ele vai falar nessa igreja. E tem muitos incrédulos, mas eu vou visitá-los. E aí eu volto, irmão, quando eu volto, aquele momento, o louvor parece que eu estava só na igreja, some essa visão com o irmão, e eu começo a ouvir a música que o apóstolo colocou. E quando eu começo a ouvir, aí o Senhor disse, olha para tuas mãos. Aquele anjo falava para mim, irmão Edilson. E quando ele dizia, irmãos, era assim, quando ele dizia, olha para tuas mãos, eu via como vindo algo e acoplava na minha mão, e entrava por baixo da minha túnica. Eu estava com uma túnica que as barras eram douradas, e as bordas da manga dourada, e era uma túnica linda. E aí entrava uma luva nas minhas mãos, e quando vinha aquela luva nas minhas mãos, eu fazia os movimentos. Eu não sei, irmãos, como vocês me viram, porque eu lembrei que o meu pé está fraturado. Depois eu falei para o Edilson, eu não lembrei, não senti dor. E aí eu começo, aí de um outro lado aparece um outro anjo, e aí ele coloca uma outra luva nas minhas mãos, e ela entra na minha túnica e ela acopla. E aí quando ele começa a me vestir, ele colocava, eu via a minha túnica, e aí ele, quando eu olhava para trás, um outro anjo colocava e amarrava algo. E quando eu olhava, era uma capa, sobre capa por cima da túnica, com as barras douradas, e ela se acoplava. E quando eu vi eles me vestindo, irmão, vinha assim, ó, da frente para cá, e acoplava um cinto no meu corpo. Um cinto que tinha como um escudo no meio. E quando acoplava a dourada, ele falava, agora eu vou concluir a visão que eu dei para o meu servo Edilson. E eu dizia, qual a visão? Ele disse, eu acoplei em ti o cinto da verdade. E a partir de hoje vai ser filtrado toda a verdade nos teus lábios e no teu coração. E eu vou começar a colocar no meio da igreja esse cinturão, ele vai ser ativado. E a verdade do meu Pai prevalecerá dentro desta casa. E ele começava a colocar esse cinto da verdade. E eu dizia, mas Senhor, eu falava para o anjo algo que eu lembrei que eu ouvi tanto. E ele falava, é por isso que você ganhou o cinto da verdade.
Porque no meio de todas as afrontas de Satanás e de todas as acusações, o meu Pai sabe quem você é. E a partir de hoje, você nunca mais vai se defender de ninguém, de nada. Porque este cinto, ele está em você para isso. Você vai andar na minha verdade, pregar a minha verdade, fazer o que eu mando. Não importa o que fale a teu respeito, porque o meu Pai, ele tem a tua história escrita desde o teu nascimento. E ele começava a me levar para andar. Só que eu não estava na igreja, eu estava num campo. E quando eu andava nesse campo, ele dizia: eu vou te mostrar cada etapa da tua história. E aí ele me levava e me mostrava que eu, a mamãe grávida de mim, e ali Satanás já tinha planejado a minha morte no ventre da minha mãe. Eu ouvia um pai de santo dizendo para minha mãe: olha, você vai ter que abortar essa menina, porque ela vai nascer e ela vai ser vergonha para essa tua obra que tu tem aqui de caridade. E essa menina não pode nascer. E esse homem oferecia para minha mãe algumas coisas de erva para minha mãe abortar a mim. Irmãos, eu nunca tinha tido uma experiência. Isso, eu estava andando. E ele dizia, e aí a minha mãe ficava em dúvida, porque esse homem era uma autoridade espiritual. Minha mãe era dona de um terreiro e ele também era um chefe. E ele dizia: ela é maldição e ela não pode nascer. E a minha mãe lutava contra aqueles demônios. Se ela ficava no vale da decisão, se eu nascia ou se eu morria. E eu continuava andando. E quando eu andava, o anjo disse: agora eu vou te mostrar uma outra cena. E aí eu via o meu nascimento. E quando eu nascia, esse homem ia visitar minha mãe. E ele dizia: você deixou essa menina nascer. Ela não podia nascer. E aí o Senhor falava assim para mim, dizia: filha, aquele anjo dizia para mim: essa é a tua história. Desde o ventre da tua mãe, Satanás lutou para você não nascer. Porque desde o ventre da tua mãe já tinha uma história que o Senhor preparou para viver esse tempo de hoje. E aí ele começava, eu andava mais um pouco e eu via uma enfermidade, eu com mais ou menos 1 ano de idade, e eu tinha uma enfermidade que ficava toda mole. E quando eu via minha mãe, levava para o hospital e o médico dizia assim: se ela sair dessa, ela vai ficar com sequelas. E aí disse que eu tinha tido uma doença muito feia. E aí eu vinha, né, que a minha mãe me entregava para os demônios, né, e ela fazia um pacto, irmãos. Tudo isso eu vi hoje. E nesse pacto, né, ela entregava a minha vida, eu recebi uma cura. E o Senhor falava assim, eu dizia: mas Senhor, eu fui curada por demônios. O Senhor dizia: não, porque desde o teu ventre da tua mãe, a mão do Senhor já estava na tua vida. E quem te permitiu viver até aqui foi o Senhor. E eu ia andando com o anjo. E quando eu andava, irmãos, a minha bota, ela era dourada e ela se transformava como uma sandália daquelas de chinelo, mas tudo. E eu continuava a minha caminhada. E ele dizia: eu vou te mostrar até onde eu posso. E ele mostrava toda a minha trajetória. E ele falava assim: olha, aí eu chegava à fase adulta, quando eu tive o Felipe. E o Senhor falava bem assim para mim: bem aqui, era para ter parado a tua história. Você ia morrer nesse parto. E eu via o parto que eu morria, eu e o Felipe. E aí eu dizia: mas Senhor, e por que eu não morri? O Senhor falou: porque esse menino que Deus colocou no teu ventre, que tu não queria, que tu não tinha planos, o Pai colocou porque ele vai ser um grande profeta dessa última hora. E aí ele começava a falar para mim. Eu disse: por que a minha história ela foi desfeita? O Senhor falou: você escolheu sozinha, mas o Pai escolheu por você, porque o teu coração foi guardado por Deus e ele não se contaminou.
E aí eu continuava andando. E quando eu continuava andando, o Senhor me mostrava o dia que o apóstolo, ele pegou o microfone naquela igreja e anunciou publicamente que ele iria casar comigo. E aí o Senhor falava, aquela menina nunca mais recebeu aquela unção, porque eu desci na terra para falar para o meu servo entrar em aliança contigo, porque não era uma aliança de homem, era uma aliança minha. O meu pai fez isso. E aí começava a mostrar a minha caminhada. E aí no meio dessa caminhada foi um testemunho muito longo. E quando foi hoje, o Senhor falou para mim, toda a tua história está nas mãos do Senhor. E o Senhor, Ele está cuidando de ti. Está vendo esse anjo que está segurando na tua mão? É esse anjo que vai te fazer descansar. E nessas guerras, você não vai mais sofrer e guerrear, porque esse anjo, ele vai carregar você no colo no meio da guerra. E eu falava, e o que eu tenho que fazer com toda essa ferramenta? Ele disse, agora eu vou te ensinar um mistério da guerra. A partir de hoje você vai dançar. E quando você dançar, os teus movimentos vão derramar unção, liberar armaduras e você vai ter vitória no meio da guerra. E aí ele começava a me levar para adorar. E eu começava a dançar. E quando eu começava a dançar, o Senhor começava a me mostrar várias bandeiras de vários estados, de vários países. E aonde eu movimentava, ele dizia, pois é, aonde você está vendo essas bandeiras, esses estados, vai ser levantada a minha igreja. E todos saberão que eu sou um Deus de Israel. E a minha obra, Shalom, está começando e vai ser completa. Dentro da minha igreja vai ter sinais, prodígios, vai ter dança, vai ter louvor, vai ter adoração. E o Senhor começava a me mostrar tudo. E aí quando o Senhor me mostrava, eu já estava aqui na igreja e a porta da igreja se abria e começava a entrar muita gente para dentro. E eu dizia, Senhor, não vai ter espaço para tanta gente. Ele falou, tudo isso Satanás tentou abortar. Mas o dono da tua história e dessa obra, ele não está morto. E assim vai acontecer. Muitas vidas vão chegar enfermas, vão sair curadas. As pessoas vão chegar aqui incrédulas, vão sair crendo nos meus mistérios. Somente adora. E aí ele me mostrava eu louvando e dançando ao Senhor, né? E foi uma experiência onde o Senhor me colocava uma coroa. E assim foi sobrenatural o que eu vi. E aí o Senhor falava, faça o seminário que eu mandei você fazer de adoração. E eu vou te dar toda a estrutura do seminário. E diga para o meu servo Joel, se ele vai saber que eu sou Deus. Quando você chegar até ele, você vai tocar nele. E você vai chamar ele para dançar. E já não vai mais ser você. Eu mesmo vou me revelar a ele. E foi que eu fiz e fui até o Joel. E ali ele entrou naquele mistério do Senhor. Amém? E aí quando eu voltei, o Senhor falou algo para mim, para te saber que eu sou um Deus que te conhece, estou cuidando de ti, tenho a tua história. Eu vou confirmar para o meu servo, ele vai ver o cinto, a capa, a túnica. O Senhor falava isso para mim, que você veria as minhas vestes. E aí o Senhor falava, tá vendo a minha serva? E eu vi a Janaína. E aí o Senhor disse assim, fala para ela que ela está sendo preparada para ser uma grande escudeira sua a partir de hoje. E ela vai surpreender muitos, porque ela vai caminhar contigo. Porque tem algo bom dentro dela que eu vi ao teu respeito. Que de muitas maneiras Satanás tentou fazer com que ela fosse incrédula com a minha obra ao teu respeito. E eu não sabia disso, irmãos. Deus falava comigo e dizia para mim falar para ela que o Senhor ia preparar. E ele disse, eu vou permitir que ela veja algo hoje diferente ao teu respeito, para ela saber que eu estou separando. Então o Senhor falava para ela que não podia ter mancha na vida dela, porque o Senhor tinha uma grande obra com ela conosco. E aí quando eu volto, eu me desperto e aí já estava aquela glória toda. E esse foi meu testemunho de hoje, irmãos. Eu estava sentada aqui orando
E eu não estava dormindo, o apóstolo achou até que eu estava dormindo. Irmãos, eu fui transportada para um lugar. E eu andava, e quando eu chegava nesse lugar, eu disse para o apóstolo que era ali o jardim botânico, aquela mata. Eu via que era porque eu estava de cima para baixo. E quando eu olhava, eu via umas casas no meio da mata, assim, sabe? Mais grande, pequena. E eu via mais velha, e eu começava a ver uma reunião, mas era muita gente reunida, e eu entendia que era algum ritual que estava fazendo. E tinha corpos humanos, gente grande, velho, morto ali sendo sacrificado. E eu vi aquele negócio ali na visão. Quando o apóstolo me acordou, ele dizia assim que achava que eu estava dormindo, né? E ele mexeu, eu falei para ele, ora em mim, porque eu quero autoridade hoje espiritual, eu falei para ele. Aí eu entendi, aí o Senhor falava assim para mim, aí ele orou em mim. E enquanto ele estava orando em mim, literalmente, irmão, eu via de novo de cima, só que o anjo do Senhor, ele vinha e ele colocava uma capa em mim, diferente. Eu não sei se alguém percebeu que eu me levantei toda hora, eu ficava bem assim, ajeitando, como se depois que eu fui ver que eu estava de vestido, eu não estava com aquela capa. E eu ficava assim, literalmente eu estava sentindo aquela capa. E aí o Senhor falava, eu te trouxe aqui só para te ter noção do que estava preparado para você, e para a sua família, e para esta igreja, e para todas as igrejas Shalom. Ele começou a falar para mim, para você entender com quem que você está lutando. E aí quando eu vi, né? Aí ministrei, quando eu entro na guerra, eu estava ali louvando na hora, e o Senhor começou, irmão, era tanto demônio diferente que eu nunca vi, eu não sei nem quais são. Mas o que me chamou a atenção é que em um determinado momento que eu estava na guerra, eu tenho uma luva, né, que o Senhor me deu as minhas armaduras. E aí naquela hora o anjo falava assim para mim, usa aquilo que você tem na mão. E eu não sabia qual era a função daquela luva. E começou a vir aqueles demônios. E eu achei engraçado que eu aqui no campo de guerra, não sei como é que eu fiquei no chão, mas no campo de guerra, não tem aqueles filmes de arte marcial que tu gira? Eu girava, irmão. Eu dava assim, eu rodopiava assim, os demônios eram muito invocados. E aí quando eu cansei, aí ele disse, aí não vai usar o que tu tem na mão? Quando eu olhei para minha mão, que eu abri a minha mão, saía uma rede de aço, só que ela pegava fogo. E aí quando eu olhava para os demônios, eles começavam com fúria, né? Irado comigo, eu dizia, eu vou já saber como é que usa. E quando eu jogava, era uma malhadeira, irmão. Ela puxava os demônios, e eles viam, quando eles chegavam na minha luva, eles despocavam de fogo. Eles evaporavam. E eu comecei, e desse lado, liberava assim como vidro, sabe? Um negócio que aí pegava os demônios de uma vez. E aí, irmão, foi uma luta. E por fim, foi quando eu vi um monte de alguidade de obra, eu saí quebrando. Meu irmão, eu estava com uma bota muito considerada, e eu saí jogando. Pensa, eu nunca tinha visto negócio daquele. Eu quebrava com gosto, sabe? E de longe eu via o próprio Lúcifer. E aí ele ficava olhando assim para mim, tipo como lá vem ela, né? Tipo assim, querendo me intimidar. Rapaz, eu fui para cima, quando eu olhei para trás, uma asa maior do que a que eu era acostumada, irmão. Essa água pegava fogo, parecia que eu era igual uma águia. E aí eu botei minha asa, peguei tudo que eu tinha, aí eu disse para ele, aí ele olhou assim para mim, eu olhei para o anjo, eu disse, não, eu quero ir sozinho, eu não quero com ninguém. Olha a minha ousadia. Eu disse, eu quero lutar com você. Você estava, até aqui você estava me afrontando, hoje eu vou mostrar que meu Redentor vive. E eu peguei e eu comecei a guerrear com a palavra, irmão, muito invocada, ó. Aí cada vez que eu lembrava de uma promessa na Bíblia, ele ficava irado, e ele enfraquecendo. E aí eu chegava perto dele, por fim eu pegava a cabeça dele, eu dava não sei nem que golpe é esse, eu nunca lutei na vida, irmão. Eu pegava assim, eu fazia assim, e aí quando fazia, ele desequilibrava, eu cortava assim a cabeça, foi quando eu voltei. Mas eu nunca vi tanta arma, meu irmão. Saía fogo daqui, saía o meu anel, ele cortava, virava uma espada. Pensa numa coisa que eu nunca vi. Eu pensei por um momento que eu estava meio assim. Eu nunca vi isso na minha vida. Não sei que oração o apóstolo fez na minha cabeça. Meu irmão. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Pensa numa energia que eu estou. Nem parece que eu estava uns dias aí. Não vou nem falar. Pensa numa energia que eu estou aqui meio assim,
sabe, parece que eu estou eletrizada, assim, aquele pica, sabe quando você está igual um galo de briga, querendo mais. E eu nunca vivi isso, e nunca senti isso na minha vida, mas eu nunca vi tanta macumba com meu nome, irmão. Era foto minha com meu esposo, que nem eu sabia que eu tinha tirado foto com meu marido, tinha dentro de Alguidar. Foto com o apóstolo de rosto colado, que eu nem tenho no meu celular, nem sei se existe foto, irmão, nos Alguidar. Era tanta coisa, era os coração sangrando, era um negócio rachado, era cortado com tesoura, era espetinho assim, com aqueles alfinetes. Eu nunca vi um negócio daquele terrível. Terrível, terrível, terrível. Mas o Senhor é quem guerreia por nós, é general de guerra. E eu estou feliz. E eu falei até para a Fernanda de guerra, o pessoal não fala, né? O não sei o que voltou. Eu disse, pois é, estou de volta na guerra. Né? Foi uma batalha assim que eu me passei, viu, apóstolo? Obrigado por você me deu mais armadura aí. Eu não vi ninguém na guerra aqui, né, dos guerreiros, na hora. E quando o apóstolo colocou uma música, uma canção, aí o Senhor falou, hoje você vai ter que guerrear. Porque tem um peso de uma glória que eu quero descer na tua vida. E você vai ter que vencer esse grande, gigante. Irmão, pensa numa guerra de alto nível. Onde estava lutando com o próprio Lúcifer. E era uma afronta muito grande. Eu nunca imaginei que pudesse estar nesse nível contra a minha vida. Era comigo mesmo. Por causa do que Deus está fazendo. Através da minha obediência, de pregar, de falar das coisas espirituais para a igreja. E eu fico muito alegre, né? Estou viva, vencemos, né? E vamos continuar. Muitas coisas eu não posso falar, vou falar para as pessoas diretamente, que Deus me mostrou. Mas dizer para você, você está num caminho sem volta. E se você recuar, você tem que estar pronto. Porque Deus não tem prazer no que retrocede. E é daqui para frente. Essa é só uma palavra que eu tenho que dar para vocês. O nível de guerra ele vai estreitar, vai ser elevado. Mas você não está só. O Senhor está conosco. E nós somos mais que vencedores. Amém? E hoje o Senhor, Ele quebrou grandes fortalezas de mente nesse lugar. Tinha o demônio de fortaleza de mente, que estava manipulando mente de pessoas aqui neste lugar. E hoje, no meio desta guerra toda, eu podia ver essas cadeias de mente sendo quebradas. Pessoas com duplos pensamentos, que cogitavam em dois pensamentos. O Senhor disse, hoje encerro hoje essa cadeia nesta vida, porque vai pensar com a minha mente, vai agir com o meu coração. O Senhor falava comigo. E você sabe quem você é. O Senhor disse para mim que era para dar o recado, que você já sabia se era com você ou não, que Deus estava falando. Hoje Deus te deu uma grande libertação nessa área da tua vida. Né? E aí o Senhor me mostrava pessoas sendo curadas, irmãos. Aqui, gente enferma, problemas de coluna, problemas sérios. E o Senhor hoje curava, tocava aqui na oração. E eu sei que você está aqui porque Deus não é Deus de mentir. Ele falou, é porque você... E o Senhor mostrava que quando Ele levou em um momento, foi assim como se fosse cortado algo, tirado da coluna. E o Senhor disse, hoje eu estou curando. Né? Então, se você não vai mais sentir aquelas tormentas de dores. Tem gente dependendo de remédio para dormir. O Senhor falou, hoje eu vou mostrar, porque eu vou tocar lá onde dói e vou curar. E aí o Senhor falou que vão dar testemunho, então eu vou esperar. Amém? Então, hoje Deus fez muitas coisas aqui nesse lugar, sobrenatural. Né? E dons novos foram liberados, pessoas tendo experiência de arrebatamento diferente, já tem gente vendo coisas que nunca viu antes,
né? O Senhor disse que ia começar a fazer essas coisas, mas você tem que tomar posição, você tem que estar nesse fogo, nessa glória, nesse mover de Deus. Amém? A Bíblia fala, ai dos tímidos. Então, se você é alguém tímido, peça para Deus quebrar isso da tua vida, porque tímido não entrará no reino dos céus. Nós precisamos ser ousados na presença do Senhor. Amém, amados? Então, foi muito forte. Uma experiência de guerra, foi pessoal, foi uma guerra muito legal, sabe? Ganhei umas armaduras novas, usei minha asa que há muitos tempos eu não usava, estava toda na bota, né? Saía fogo para todo canto, a minha luva. Hoje eu estava bem, eu fiquei muito feliz, né? Que eu estava igual uma soldada, assim, não sei nem como é que eu fiquei aqui, né? Porque no campo de batalha é uma coisa que eu não sei como que reflete, né? Ai, meu Deus, até depois que eu fico pensando que esse... Amém? Mas assim, foi uma experiência muito boa para mim. Foi um avivamento pessoal, de guerra mesmo, porque o Senhor havia me visitado hoje em sonho, e a cena que o Senhor me mostrou foi a que eu vivi aqui. Então eu vi Deus testificando algo novo.